A água que consumimos deve ser oferecida com qualidade, livre de contaminação. Mas dificilmente sabemos como esse tratamento deve ser feito nos reservatórios. Acompanhe. Está na Constituição, no inciso 19 do artigo 21. Devem existir critérios de outorga para uso da água. E esse bem natural, para ser consumido, precisa ter qualidade. Por isso, a água que recebemos segue critérios de tratamento. O tratamento de água, ele segue uma norma que não é uma norma ambiental. O Ministério da Saúde regulamenta isso. Então, nós temos uma portaria que estabelece quais são as condições que aquela água precisa ter para ser considerada uma água potável. Tudo começa com a captação. Deve-se procurar um manancial com vazão capaz de proporcionar perfeito abastecimento à comunidade. Nelson nos explica que o tratamento é feito em etapas. O primeiro passo é a coagulação. Nós aplicamos produtos químicos de maneira a desestabilizar essas partículas na água. É como se eu estivesse desestabilizando a sujeira que está naquela água. Desestabilizado, ou seja, coagulado a água, nós então passamos por uma etapa que é a floculação. Ou seja, aquelas partículas que através de produtos químicos eu consegui desestabilizar da água, eu vou promover uma colisão dessas partículas de uma forma controlada, de forma então que essas partículas elas fiquem de tamanho maior, ou seja, elas se transformam em flocos. Formado esses flocos já têm pesos suficientes para ser retirado da água através de sedimentação. Esse processo de retirada desses flocos por sedimentação nós chamamos de decantação. Após essa etapa, nós levamos essa água sem esses flocos para os filtros, que é a última barreira do tratamento de água. Por fim, nós aplicamos, então, o cloro para desinfecção da água, ou seja, é aquela garantia que eu vou estar eliminando todos os organismos patogênicos que eu tenha naquele meio. E também, no Brasil, nós aplicamos o flúor, que seria para prevenir as cáries dentárias em crianças em idade de dentição, até 7 anos de idade. Esses cuidados ajudam a evitar que a água seja meio transmissor de hepatites e verminoses. Foi uma falha na prestação do serviço de fornecimento de água que deu origem a uma série de processos que chegaram ao Tribunal de Justiça. Foi encontrado um cadáver dentro do reservatório em um município do interior de Minas Gerais. Pelo simples fato daquele cadáver estar dentro da caixa do reservatório de água, esse fato já causa o dano moral. Eu, desde o início, entendi que houve dano moral e dano moral grave, porque basta a gente fazer um exercício de se colocar no lugar do outro. Então, eu imagino, eu quereria isso para mim, para minha família, para os meus filhos, para os meus netos. Caso o consumidor constate um problema, pode tomar algumas medidas. Pode ir no órgão responsável, por exemplo, no caso de Belo Horizonte tem a própria Copasa, em várias cidades tem serviço autônomo de água e esgoto, se eles não resolverem, pode procurar o PROCON, pode procurar o Ministério Público, ou então entrar na Justiça de uma vez. Os cuidados com a água cabem também aos consumidores, que devem zelar pelos reservatórios e pelo meio ambiente. Então é muito importante que as pessoas tenham em casa reservatórios que estejam tampados, que sejam limpos e que também tenham uma frequência de limpeza. Todos os mananciais nós precisamos ter cuidado com eles, né? Desde os grandes mananciais, como no caso na região metropolitana, que nós temos grandes mananciais, temos reservatórios e tem o Rio das Velhas, né, por exemplo, que é o principal manancial de abastecimento de água para a cidade de Belo Horizonte, é preciso ter cuidados de maneira que nós conseguimos garantir não só a qualidade de água, mas também a quantidade de água.